Salve, Adriana! Estamos aqui começando. Logo o Dr. Lucchesi está chegando conosco, Aurélio, Bibiana. Salve, Aurélio Peluso! Aurélio, pode sair, que eu não vou saber que você saiu. Fique tranquilo. Vamos dar as boas-vindas do Guilherme Lucchesi. Grande Leocádio, nosso mestre das perícias criminais aqui no Paraná, nos prestigiando, Leocádio. Acabamos de receber Dr. Guilherme Lucchesi. Seja bem-vindo a esta nossa segunda live aqui do perfil Marlos Arnes. Satisfação receber todos os amigos e muito especialmente você, Guilherme. Salve, Guilherme Marlos! é um advogado de destaque aqui no estado do Paraná, professor, doutor, atualmente dando aula na Universidade Federal do Paraná, sócio fundador Lucchesi Advogados, Lucchesi Advocacia, e o Guilherme foi o mentor do título Follow the Money e a nova investigação criminal focada em bens. Salve, Mariana Michelotto. E desde que nós lançamos a chamada dessa live, Guilherme, muitos me perguntaram sobre a expressão Follow the Money. E eu gostaria que você começasse nos contando de onde vem a expressão, por que é utilizado essa expressão, o que significa a expressão Follow the Money. Salve, Marlos! Eu queria iniciar agradecendo pelo convite para estar aqui. Para mim é uma honra estar participando dessa live, a teu convite. Quero agradecer todos que estão aqui nos acompanhando. O Marlos já cumprimentou muitos de vocês. Eu não vou arriscar cumprimentar todo mundo que já entrou, sou pena de esquecer alguém, mas conforme for interagindo, a gente vai conversando aqui. O Marlos me perguntou sobre o termo, né? Follow the money. Follow the money é uma expressão que tem origem em inglês, significa siga o dinheiro, e essa expressão se popularizou na investigação que foi feita por dois jornalistas do The Washington Post, o Woodward e o Bernstein, que estavam investigando o escândalo de Watergate. O Watergate era um prédio, era um edifício comercial que sediava, entre vários outros escritórios, a sede do Partido Democrata, que fazia oposição ao então presidente Richard Nixon, dos Estados Unidos, que era candidato à reeleição, e houve um arrombamento no edifício Watergate. E começaram a investigar qual a origem do arrombamento, a polícia, o FBI não queria nada a ver com aquela história, e os jornalistas do Washington Post começaram a investigar aquele fato. E eles acabaram se deparando com um informante anônimo, um informante confidencial, que muitos anos depois se revelou que era um agente da CIA, e ele disse, olha, se vocês querem saber quem que invadiu o Partido Democrático Nacional, sigam o rastro de dinheiro que ele deixou. Veja quem foi pago, veja quem recebeu dinheiro, e a investigação foi indo, até o ponto de chegar à identificação de membros de uma espécie de PAC, né, de um programa que foi instituído, né, em apoio à reeleição do Richard Nixon, apelidado CREEP, e esse nome CREEP é muito interessante, porque ao mesmo tempo que ele significa uma pessoa meio nojenta, asquerosa, é uma sigla que significa, né, o Comitê para a Reeleição do Presidente Nixon. E o CREEP, então, era o responsável por financiar as pessoas que fizeram arrombamento. Foi o primeiro grande escândalo de espionagem política que teve nos Estados Unidos. E essa investigação só foi possível porque esses dois jornalistas seguiram o rastro de dinheiro. E isso inaugurou, né, uma nova era de investigação criminal que tem como finalidade identificar o dinheiro, né, que o crime deixa como rastro. E nós podemos dizer que a partir desse histórico do Watergate, quando foi utilizada essa expressão a primeira vez, nós tivemos uma profunda modificação na investigação criminal, Guilherme, porque o foco da nossa fala hoje é justamente essa nova investigação criminal focada em bens.
essa nova investigação decorre de justamente seguirmos o dinheiro? Ou os órgãos de acusação e persecução seguirem o dinheiro? Eu não tenho dúvida, Marlos. Não foi essa investigação dos jornalistas que inaugurou essa forma de investigar. Ela já existia, já havia essa preocupação com lavagem de dinheiro. Isso mesmo. O Felipe diz que isso está narrado no filme Todos os Homens do Presidente. É um livro escrito pelo Woodward Bernstein, virou filme com o Dustin Hoffman, um baita filme, muito legal. E eles não inauguraram isso, mas de algum modo permitiu que essa expressão follow the money se popularizasse e virou uma espécie de um bordão, né? Hoje em dia virou lugar comum falar em follow the money e isso só se expandiu. Eu diria que a maior parte dos crimes que trazem alguma repercussão econômica hoje, em especial a lavagem de dinheiro, a investigação começa pela movimentação de recursos, porque é muito difícil você movimentar dinheiro sem deixar pegadas muito grandes, né, de Bigfoot por aí onde você anda. Portanto, quando nós falamos em quebra de sigilo bancário, em quebra de sigilo fiscal, nós estamos nessa linha da persecução penal correndo atrás do dinheiro. Exatamente. E quando o juiz decreta, a pedido do Ministério Público ou por representação da polícia, a quebra do sigilo bancário, a quebra do sigilo fiscal, é porque já houve uma investigação antes que apurou haver, no mínimo, um indício. E esses indícios também têm origem delitiva. Hoje em dia você tem organismos como o COAF, né, foi objeto de grandes brigas aí no Poder Executivo saber quem teria o controle dessas informações financeiras, e o objetivo desse órgão é monitorar e identificar operações suspeitas. Os bancos têm que comunicar ao Banco Central operações suspeitas, o Banco Central repassa ao COAF as informações suspeitas, a Receita Federal identifica essas movimentações suspeitas também, e tudo isso vai formando um grande banco de dados que é recolhido e depois é utilizado na persecução penal. Quando a gente pede para colocar o CPF na nota, quando a gente passa o cartão de crédito em algum lugar, tudo isso deixa um rastro, tudo isso são dados que depois podem ser processados e interpretados por uma série de mecanismos que hoje, em 2020, já são movidos à base de inteligência artificial. E você que tem atuado nas grandes operações da Polícia Federal e lá no campo muito prático do momento do inquérito policial ou dos procedimentos investigatórios do Ministério Público, você tem verificado uma validade dessa prova que é colhida e desses dados que são cruzados vindo do COAF, vindo da quebra de sigilo bancário, da quebra de sigilo fiscal, a utilização de mecanismos de inteligência artificial pelos órgãos de acusação, pela Polícia Federal, isso tudo tem sido validado na prática ou nós continuamos, na tua opinião, numa fase anterior do processo penal, tentando inviabilizar esses dados através de discussão sobre nulidades? Como é que você que está vivenciando a prática enxerga isso? Eu não sei se a tua experiência é a mesma que a minha, Marlos, né? Se eu tenho uma atuação grande, a sua é ainda maior. Mas eu diria que a discussão hoje não é nem a questão da validade ou não dessas informações, porque essas movimentações bancárias, financeiras, elas não são uma prova em si, elas são uma informação que é utilizada depois pela polícia, pelo Ministério Público e por outras agências para irem atrás de outras provas, para irem buscar outras provas, como a quebra de sigilo, que aí ninguém discute. Se você quebra o sigilo bancário mediante uma ordem judicial, ninguém vai discutir a validade dessa prova que é obtida. Agora, começou um movimento de questionamento desses dados de inteligência financeira. Algumas dessas questões foram levantadas já perante o STF, perante a Justiça Federal. Isso levou a uma movimentação muito grande e até boa parte das operações estavam suspensas até recentemente, até se avaliar qual era exatamente o objetivo, qual era exatamente a finalidade dessas informações que eram obtidas pelo COAF. Provavelmente é o nosso amigo Renato Andrade, e eu pedi a ele hoje, o Renatinho, o grande advogado, que ele não fizesse perguntas difíceis,
E o Bacelar Andrade deve ser o Renato. Grande abraço, Renato. Quero aqui cumprimentar também todo o pessoal que está nos assistindo, Rafael Guedes, Carol Cleve, Marion, professora Ângela Costaldello. Quero cumprimentar o nosso amigo Alexandre Wunderlich. O Bacelar Andrade está rindo, então com certeza é o Renato. E o Renato pergunta para você o seguinte, Guilherme: no Brasil, o follow the money não exigiria a autorização judicial ou isso só ocorreria com a descoberta do dinheiro? Na semana passada, eu tive a oportunidade de estar no lugar que o Marlos está aqui. Eu era o mediador que recebia as perguntas do Renatinho e colocava o Marlos em situação difícil, né? Agora o Marlos está se vingando de mim. Mas eu diria, Renato, que para que isso seja validado como prova, né, para que isso possa vir a embasar uma decisão judicial, sim, absolutamente é necessário haver um decreto judicial de quebra de sigilo. Contudo, é preciso distinguir como essas informações têm sido utilizadas. Elas estão sendo utilizadas como inteligência. E aí elas não são o fundamento em si da condenação. Então esse é o argumento para dizer que não é necessária a quebra de sigilo. Porque como eles estão usando aquilo para chegar em outra informação, para daí fazer o pedido de quebra de sigilo, o judiciário tem validado. Então, nós precisamos efetivamente começar a levantar argumentos sólidos contra essa lógica. Eu concordo 100% com você, Renato. E o Renato complementa, falando em conluio, com reticências. O Alexandre Wunderlich fala no artigo 288, e mandando um abraço especial para você e para o Renato, nosso amigo Alexandre Wunderlich. Aliás, indico para quem estiver acompanhando as lives do Alexandre Wunderlich têm sido maravilhosas, com um grande aprendizado para todos nós. Não posso deixar de cumprimentar também o Rogério Botelho, amigo lá em Foz do Iguaçu, filho do saudoso doutor Botelho, que foi secretário de Segurança, oriundo do Ministério Público. E o Augusto Piakoski pergunta, Guilherme, o quanto estaríamos transformando as investigações de lavagem de dinheiro como método de obtenção de prova do crime antecedente. E eu acho que nós podemos aproveitar essa pergunta do Augusto para justamente tratar, Guilherme, da criminalização da lavagem de dinheiro, que é um ponto muito importante decorrente justamente do follow the money. Antes de responder ao Augusto, eu quero agradecer o Wunderlich por nos enquadrar no 288 do Código Penal. Porque se ele nos enquadrasse na 2850 de 2013, seria muito, muito, muito pior. Então, tô feliz, né? Mas respondendo aqui o meu querido amigo Augusto, o crime de lavagem de dinheiro, ele nasce, né, com a intenção de evitar que o crime compense. A ideia é que os crimes são cometidos com o objetivo de alcançar um ganho econômico. Principalmente a preocupação lá era com financiamento de terrorismo e tráfico de drogas. Eram os grandes inimigos da década de 70. E essas condutas foram criminalizadas porque a tentativa de você dar uma aparência de ilicitude a esses bens, direitos ou valores que tinham como origem alguma infração penal precisaria ser combatida. A ideia de que o crime não compensa ou que pelo menos ele não deveria compensar. E existe uma legitimidade na punição do crime da lavagem de dinheiro. Se a gente for compreender que aquela pessoa que está lavando dinheiro está objetivando, acima de tudo, encobertar o crime antecedente, o crime anterior que foi praticado. Só explicando a lógica aqui para todo mundo nos acompanhar. Você só pode ter uma lavagem de dinheiro se antes tiver havido um crime anterior. Você tem um crime anterior, esse crime anterior gera uma vantagem indevida e essa vantagem indevida vai ser objeto de um processo que vai tentar dar uma aparência de ilicitude para esses recursos. Então esse crime posterior, ele depende da existência de um crime anterior. Agora, quando você pratica lavagem de dinheiro, além de você estar, de algum modo, colocando aqueles recursos na economia e, de algum modo, afetando o funcionamento do nosso sistema econômico, o principal objetivo disso é você esconder que foi cometido um crime anteriormente. Você quer utilizar aquele recurso sem que ele esteja maculado por um vício de origem, sem que ele esteja, de algum modo, contaminado pelo crime anterior que foi praticado. Então, existe uma legitimidade na punição da lavagem de dinheiro.
qual que é o problema? Pelo menos no Brasil, a nossa legislação, ela tem uma redação tão vaga, ela tem uma redação tão ampla, que muitas condutas de sujeitos que lidam com dinheiros, com recursos, com dinheiro que possam vir a ter uma origem maculada, uma origem contaminada, mesmo que elas não configurem esse processo de lavagem de dinheiro, elas são enquadradas como lavagem de dinheiro. Eu abordei esse assunto recentemente num artigo que foi publicado agora em março de 2020 na revista de Direito Penal Econômico e Compliance, organizada pelos professores Luciano Anderson de Souza e Marina Coelho Araújo. E o que eu abordo lá? É preciso a gente resgatar uma racionalidade na imputação do crime da lavagem de dinheiro. Por quê? Porque o crime de lavagem de dinheiro, como ele contém esse componente econômico, existe toda uma metodologia de investigação de follow the money que está implícita e está, de algum modo, permitida quando você acusa alguém de lavagem. Então, qual que virou uma grande sacada por parte das autoridades? Primeiro, se a pena do sujeito vai ficar muito pequena, vamos jogar o crime da lavagem junto para a gente aumentar a pena que vai resultar no final. Essa é uma preocupação. A outra preocupação é essa que o Augusto coloca, quer dizer, vamos dizer que ele cometeu lavagem de dinheiro, porque aí a gente consegue investigar todo o histórico financeiro desse sujeito, a gente consegue alcançar todas as empresas daquele sujeito, a gente consegue alcançar todas as pessoas com quem aquele sujeito se relaciona, familiares, começa a ver cruzamento de dados para saber de onde o recurso foi, e aí teve um crime antecedente. Então eles estão colocando aqui, com o perdão do Brocard, estão colocando a carroça na frente dos bois. Em vez de investigar o crime antecedente e aí combater a lavagem de dinheiro, eles primeiro identificam, ou em alguns casos, perdão da palavra, pode ser até vir a lavagem de dinheiro, porque aí você consegue provas para ir atrás do crime antecedente. Então, esse método é muito curioso. E esse assunto da lavagem de dinheiro é um assunto tão atual e está gerando uma série de perguntas aqui na live, no momento em que nós temos um combo, como você está colocando, nós temos um crime, normalmente de corrupção ativa ou corrupção passiva, o Ministério Público monta um combo com associação criminosa, com organização criminosa, com quadrilha e sempre com lavagem de dinheiro, justamente para permitir essa investigação. E o Massardo, grande Massardo, um abraço forte a você, ao doutor Sérgio Boto de Lacerda, justo nessa linha pergunta, Guilherme, se nós podemos configurar a lavagem de dinheiro sem configurar simultaneamente o crime antecedente, que é uma discussão que nós temos tido. E também o Luiz Leal pergunta se você entende que a lavagem é um crime permanente ou é um crime instantâneo. Tá bem. Duas perguntas muito interessantes. A primeira, respondendo à pergunta do Dr. Massardo, é de que a lei, ela diz, a lei de lavagem de dinheiro, a lei 9.613 de 98, diz que o processamento do crime da lavagem de dinheiro não depende de uma condenação anterior por crime antecedente. Vale dizer, se você não conseguir caracterizar 100% a acusação pelo crime antecedente, ou se houver a extinção da punibilidade, se por algum motivo você não conseguir punir o crime antecedente, ainda assim a punição da lavagem de dinheiro é independente. Então esse foi um argumento que se criou para resolver alguns problemas de ordem prática e que, em parte, eu até concordo com algum desses argumentos. Muitas vezes, em havendo a extinção da punibilidade, a conduta existiu, porém você não consegue punir o crime antecedente para poder chegar à lavagem de dinheiro, porque a prescrição, os prazos são diferentes, a lógica é um pouquinho diferente. Então, eu entendo o motivo, a razão de ser desse dispositivo. Contudo, ele tem gerado uma grande inversão de valores, porque, de algum modo, você escanteia a discussão quanto ao crime antecedente e vai discutir principalmente a questão da lavagem. Então, você fica completamente alheio, você parte já de uma presunção de que houve um crime antecedente, que houve, por exemplo, o Marlos falou de um crime de corrupção. E a lógica vira uma lógica muito perversa. Se diz, você está imputando o cara por lavagem de dinheiro.
Mas ele não estaria lavando dinheiro se não houvesse um crime antecedente. Então, lógico que ele é culpado por um crime antecedente, qualquer que ele seja, você vê com aquilo que mais se parece e joga os dois juntos num combo. Isso é muito perigoso. Né? Então, eu concordo 100%. Com relação ao combo, né, que o Marlos colocou, é só ver que as penas, né, da lavagem de dinheiro são penas altas, de 3 a 10 anos, da organização criminosa é uma pena de 3 a 8, então você já está partindo de um incremento que começa em 6 e pode chegar até 18 anos. Então é um incremento de punição muito grande. A pena da corrupção, por outro lado, é de 2 a 12, ela parte de um limite muito baixo. Então quando você olha e fala, pô, eu vou pegar esse cara, ele vai receber uma pena de somente 2 anos ou somente 4, você joga esses outros 2 crimes juntos e a pena já parte para 10, ele vai para o regime fechado. Então, esses combos se tornam interessantes por esse lado, além da lei da organização criminosa, por exemplo, permitir colaboração premiada, infiltração de agentes e uma série de outras medidas. Né? Essas leis são verdadeiras portas que abrem, né? São verdadeiras portas que abrem a investigação criminal. Eu quero levar a discussão da lavagem também para a questão dos honorários, que é muito, os honorários advocatícios, que são muito discutidos nesses casos, mas antes eu preciso cumprimentar o Gabriel Gazebo, que é juiz em Clevelândia, grande amigo nosso, cumprimentar o desembargador Ramon Nogueira, que também está nos acompanhando, o pessoal de Guarapuava, João, Luiz Roberto, a Thaís, aqui de Curitiba, cumprimentar o William Feitosa, do interior de São Paulo, que está nos acompanhando, e o Massardo está ainda dentro do caso concreto, complicando um pouco a tua resposta, mas é bem interessante, Guilherme. Na hipótese de falecimento do autor do crime antecedente, é possível investigar os outros envolvidos na lavagem? Eu penso que sim, Massardo, e esse é um dos fundamentos pelo qual o dispositivo existe. Eu não vejo problema. Agora, há uma questão importante aqui, né? É necessário que se demonstre que, primeiro, o crime antecedente ocorreu e que, segundo, o crime antecedente é típico. Então, ele tem que ter previsão legal, ele tem que estar previsto em lei e ele tem que, de fato, constituir crime. Não basta você dizer que há um fato que aconteceu que gerou determinado recurso se você não disser que aquele fato constitui uma infração penal, um crime ou uma contravenção. Então, ainda que a morte ela resulte na extinção da punibilidade, o Estado não pode mais punir aquela pessoa pela intercedência das penas. Se houve uma lavagem de dinheiro posterior, eu, a princípio, não vejo problema. Mas talvez dependesse aí de algum detalhe do caso concreto para me piscar alguma luz vermelha. E a professora Marion, coordenadora da pós-graduação da Unicuritiba em Direito Penal e Processual Penal, manda um abraço para nós e pergunta para o doutor Guilherme. E é um caso prático interessante. Obrigado, Marion. O sujeito desviou valores de uma empresa para a conta da própria esposa. A esposa transfere para a irmã. Sacam o dinheiro, investem, gastam, enfim, trabalham com esse dinheiro. O Ministério Público denuncia pelo desvio do valor e lavagem. Está certo ou errado o Ministério Público, na sua opinião, doutor Guilherme? Nesse caso específico, tem um complicador, que é a segunda transferência da conta da esposa para a da irmã. Isso pode, eventualmente, alterar o resultado. Se a gente fosse voltar, o sujeito desvia da empresa para a conta da esposa, eu não vejo lavagem aí por um motivo muito simples. Você não é obrigado, digamos, você comete crimes. Você não é obrigado a cometer crimes à luz do dia. É uma coisa bastante intrínseca às práticas criminosas que elas se deem num submundo, que elas ocorram às escondidas. Portanto, quando ele faz isso e não faz em nome próprio, ele faz em nome da esposa, já é para dificultar a atuação das autoridades, mas nisso eu não vejo nenhuma outra conduta independente que pudesse configurar a lavagem de dinheiro. Sobre isso, eu estava discutindo esse fim de semana com o nosso grupo de pesquisa da Federal, o NUP, o Núcleo de Pesquisas em Direito Penal Econômico. Eu estava discutindo o caso do mensalão da Ação Penal 470 de Minas Gerais. E tem uma passagem muito interessante do voto da ministra Rosa Weber, em que ela diz exatamente isso. O crime de corrupção, ou nesse caso,
né, o crime de apropriação indébita, ou o crime de corrupção privada, ou o crime de infidelidade patrimonial, para trazer um assunto aqui que é muito pesquisado pelo Dr. Ivan Zonta, isso acaba gerando esses crimes não precisam ser cometidos à luz do dia, não são cometidos sob um holofote. Então, se há uma ocultação patrimonial ali, ela é intrínseca a essa prática criminosa. Mas o que pode vir a configurar a lavagem de dinheiro é um outro ato, um ato posterior aí, quando para tentar dissimular a propriedade ou a movimentação ou a própria origem daqueles recursos, transfere para a conta da irmã. Se for uma simples TED, talvez isso não seja um ato de ocultação suficiente para caracterizar a lavagem de dinheiro. Vai depender da circunstância do caso concreto. Mas, a princípio, eu não diria que é um absurdo caracterizar essa segunda transferência como lavagem. Agora estamos de acordo, eu, você e a Marion, de que viria a denúncia contra a esposa e a irmã também. Não tenho dúvida. Inclusive, pelo menos daquilo que a gente tem observado hoje na prática, se o sujeito só desviasse e colocasse na conta da esposa, talvez ainda assim viesse uma denúncia por lavagem, porque os limites objetivos da configuração do crime não estão muito claros, mano. E o Caruso Torres traz uma questão que tem aparecido muito nas lives e que para mim é muito interessante, que é discutir essas questões de direito penal econômico fora do direito penal econômico. Então, um abraço ao Francisco Noronha, um abraço ao nosso amigo Jorge Cury. E o Caruso pergunta o seguinte, Guilherme: a recompensa paga ao sujeito por ter praticado um homicídio pode ser objeto de lavagem de dinheiro? Desde 2012, eu entendo que sim. Antigamente, pela redação originária de 98, a gente tinha uma lista fechada, um rol taxativo de quais poderiam ser os crimes antecedentes. Mas, desde a Lei 12.683, 2012, essa situação mudou e hoje qualquer infração penal poderá ser objeto posterior de lavagem de dinheiro, inclusive contravenção penal. O objetivo dessa reforma foi para poder alcançar os atos de jogo de azar, jogo do bicho, etc., mas acabou alcançando, inclusive, essa situação de homicídio cometido mediante paga. Então, a vantagem recebida do homicídio pode ser objeto de lavagem, sim, hoje em dia. Interessante ter mencionado a questão do jogo do bicho, porque é uma contravenção penal e é do jogo do bicho que surge o exemplo típico do combo que é utilizado pelo Ministério Público hoje. Alguém que seja denunciado na questão do jogo do bicho está sujeito a uma contravenção penal, ou seja, desimportante. Mas se você faz como o Ministério Público e joga na denúncia do jogo do bicho, você coloca a organização criminosa e a lavagem de dinheiro, você passa a ter um grande problema criminal para ser resolvido. Aí é um bom ponto que você trouxe como exemplo, Guilherme. Eu vou até te interromper, Marlos, porque veja, apenas se você somar os dois, 3-8, 3-10, fica 6-18. Sim. A pena do homicídio no Brasil é de 6-20. Então é uma forma de tornar muito, muito, muito grave a acusação desses casos. E esse é um ponto que nós temos debatido muito entre os criminalistas, pois hoje nós temos, nos casos de homicídio, que ofendem o bem jurídico maior e mais caro a todos nós, que é a vida, nós temos condenações num limite aí de 20 anos, 18 anos, 16 anos, 18. E nos crimes de corrupção, não raras vezes, nós temos assistido penas chegando a 30 ou 40 anos de prisão. Então, aqui, a meu sentir, há um desacerto dentro da questão de política criminal que a gente pode tratar num outro momento, porque o Rodolfo, que é um advogado militante em Curitiba, atuante nas operações também, com experiência, pergunta para nós, Guilherme, se para a configuração da lavagem de dinheiro, caso haja apenas a acusação por meio da juntada de extratos bancários do réu, ou se você acredita ser imprescindível a elaboração de um laudo financeiro. Rodolfo entra aqui um pouco na questão da prova. Eu acho que essa prova, inclusive, a gente pode avançar na questão da prova pericial ou na contraprova da defesa. Está nos assistindo o professor Gustavo Alberini, que trata muito da questão e vai estar conosco numa próxima live tratando de investigação defensiva. Eu acho que nós podemos entrar nessa pergunta do Rodolfo e tratar um pouco dessa questão da prova. Especificamente, ele pergunta se é imprescindível a elaboração de um laudo financeiro.
A imprescindibilidade é uma questão interessante, porque essas informações, esses relatórios financeiros, elas não dizem nada. São colunas e linhas de uma grande planilha, né? Nem sempre o formato é Excel, mas enfim, são dados, são informações que a maior parte das pessoas não tem condições de processar. Então, para você poder demonstrar que houve de fato a implantação de um processo que tem como finalidade a ocultação ou a dissimulação da origem, natureza, propriedade, etc., daqueles recursos que têm origem criminosa, é preciso interpretar aquela planilha. E com a devida vênia aos magistrados aqui que nos acompanham, né, o doutor Gabriel, o desembargador Ramon, eu entendo que não é próprio da formação do magistrado interpretar esses dados. É necessário que se auxilie o magistrado por meio de alguma prova técnica. Então, nesse sentido, o laudo pericial é fundamental, porque ele pode permitir essa conexão entre A e B. E agora, acima de tudo, como nós estamos falando de matéria de prova, é fundamental que essa perícia esteja sujeita a uma contraprova. Não adianta nada a polícia ou o Ministério Público apresentar as informações do seu perito, que normalmente vem com um viés, né, que é convergente com aquele da acusação, e nós temos que aceitar aquela informação, por exemplo, naquele laudo, como uma verdade absoluta. É necessário que as informações do laudo estejam sujeitas a uma contraprova e, acima de tudo, é fundamental que a defesa possa vir a ter acesso aos dados brutos para que outro perito, com outra metodologia, né, nesse caso um assistente técnico, possa avaliar e produzir uma opinião a respeito daquilo. Tudo isso é fundamental para a formação do convencimento do juiz. Eu não posso deixar de mencionar a presença da Vanessa Volpe, que é a nossa procuradora-geral do município de Curitiba. Cumprimentar a Vanessa, o prefeito Rafael Greca, no nome dela, pelo trabalho que eles têm feito aí nesse momento grave da pandemia. Obrigado pela tua presença, Vanessa. Mandar um abraço para o Caio Matheus, também advogado militante de todos os dias que nós encontramos aí no tribunal. Bom, quanta gente querida nessa live. Muita gente querida e importante. O professor Rafa faz uma pergunta que a gente tem debatido sempre, é uma pergunta bem interessante. Ele nos conta, e todos sabemos, que o pagamento do tributo extingue a punibilidade do crime tributário. Qual que seria a justificativa racional de se punir pela lavagem de dinheiro em que o delito antecedente é tributário? Eu até te coloco, Guilherme, nesse ponto, a seguinte lógica, para ver se você está de acordo. Eu acho que o raciocínio é justo o inverso, professor Rafa. Qual é a justificativa racional para se extinguir o crime tributário diante do pagamento do tributo? Porque nós temos, nesses casos de crimes tributários que se extinguem pelo pagamento do tributo, a meu sentir, uma verdadeira utilização do direito penal, não como última ratio, mas como um cobrador de tributo. E isso fica claro nas manifestações do próprio Ministério Público, com o desconforto que ele tem. Eu tenho sugerido sempre que essa matéria deveria estar albergada dentro de uma política criminal, lá na questão de um direito administrativo sancionador. Então, a meu ver, não há uma justificativa racional de punição de lavagem de dinheiro no delito antecedente tributário, e isso seria, eu acho que é o correto, mas o que não tem justificativa é extinguir a punibilidade pelo pagamento. Não sei se você está de acordo com a minha posição, Guilherme, até me perdoe responder a pergunta. Imagina, eu estava localizando aqui a pergunta da professora Rafaela Cardoso, grande amiga, advogada militante em Uberlândia, professora, doutora pela USP, e a pergunta que ela falou que é muito interessante porque ela parte de uma série de outros fundamentos, né? Primeiro, existe lavagem de dinheiro quando nós estamos falando de um produto de sonegação? Ou colocando em outras palavras, a sonegação produz um produto que possa vir a ser objeto de lavagem? Porque se eu deixo de recolher tributos, né, que o recurso que está na minha conta, ele entrou na minha conta licitamente, a partir da minha atividade empresarial, e eu não pago o imposto porque eu omito alguma declaração para a Receita, não dá para falar propriamente num produto que possa vir a ser objeto de lavagem. Do mesmo modo, agora a discussão muito grande com relação ao ICMS. Né? Se você cobra do ICMS, faz o devido recolhimento do teu cliente e não repassa,
na condição de substituto tributário aquilo para o fisco estadual, eu não tenho bem certeza, nós podemos propriamente falar de um produto, né, ou provendo atividade criminosa que possa vir a ser objeto de lavagem. Diferente seria, por exemplo, que eu dei no sábado com a minha turma, se você buscasse uma restituição com base, né, o imposto de renda foi retido na fonte, você faz declaração falsa, busca uma restituição, aí quem sabe você possa falar em produto de lavagem. Então, a gente tem esse primeiro problema. Mas digamos que a gente pudesse vencer esse problema, Rafa. Se ocorre a extinção da punibilidade, eu concordo 100% com o Marlos. Quer dizer, se a gente está extinguindo a punibilidade porque houve pagamento, significa que o direito penal nunca deveria ter tido lugar naquela discussão. E, portanto, não há um conteúdo material injusto que possa vir a informar o dever do Estado de tutelar a persecução penal pela criminalização da lavagem. Né? É uma questão de premissa. Então, quando eu falei antes em extinção da punibilidade, eu dizia aquela extinção por prescrição, por morte do agente, como foi colocado aqui antes. Agora, essa causa, eu não tinha parado para pensar nela, porque eu normalmente, eu já paro dessa premissa dos crimes tributários, mas existem casos em que poderá haver lavagem de fato, você tem razão. E aí eu tenderia a concordar 100% com o Marlos. Né? Ele respondeu, eu estou falando aqui só porque eu queria complementar a resposta dele, mas eu concordo 100%. Um abraço, professora Rafaela. Eu vou sair da lavagem agora, passar para uma pergunta do Ivan Zonta, que trabalha com o Guilherme, não sem antes mencionar a presença da Maria Ângela Borsoi, uma grande amiga de São Paulo, ela que foi secretária pessoal de Dom Paulo Evaristo Arnes, ainda antes de Dom Paulo ser nomeado cardeal em São Paulo, e hoje é a organizadora de todo o arquivo de São Paulo, e ela me mandou aqui, Maria Ângela, fica na minha mesa, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que era utilizada por Dom Paulo, era um livrinho dele, ela me mandou com muito carinho, receba meu abraço, e dizer a você, Guilherme, que a doutora Marion fez a pergunta, você respondeu, e ela complementou dizendo que o Ministério Público denunciou o autor, como nós dissemos, denunciou a esposa e a irmã, como os três concordaram, ela recorreu e vai juntar a nossa live no recurso. E depois ela nos conta o resultado. E paga um chopp se ganhar, né? Que é o mais importante. Como é que é? E paga um chopp se ganhar, que é o mais importante. Eu não ia nem falar do chopp, eu ia realmente querer dividir os honorários, porque a doutora Marion é uma advogada muito bem remunerada, muito bem conceituada em Curitiba, no Paraná e no Brasil, e eu acho que daí nós podemos dividir em 3 esses honorários. Muito bem. Marion, obrigado. E aí o Ivan, e aí nós começamos a sair da questão da lavagem, e o Ivan pergunta que a problemática prática de medidas assecuratórias no novo panorama do Follow the Money. Quais são os problemas que nós enfrentamos nesse ponto? E eu vou chegar ainda na questão dos honorários. Nós já estamos com 38 minutos de live, já estamos na parte final, mas eu ainda quero chegar na questão da lavagem que muito nos interessa, na lavagem da questão dos honorários. Nosso amigo William Feitosa diria que estamos entrando no terceiro terço aqui da nossa live. Mas essa questão que o Dr. Ivan coloca é muito importante. Veja só, seguindo a lógica que a gente inaugurou no início da live, existe uma preocupação grande com a questão patrimonial. Primeiro, ela era um objetivo de você separar o criminoso dos seus ganhos indevidos. Depois ela partiu por uma técnica de investigação, vamos encontrar. Agora, nós não podemos esperar até o fim do julgamento para separar o criminoso dos seus ganhos indevidos. E aí começa-se uma lógica de medidas cautelares, que tem como objetivo não prender o indivíduo, mas tem como objetivo incidir sobre o patrimônio dele. Então, o processo ele começa hoje, muitas vezes, antes da prisão, que com a nova lei anticrime, você passa a ter um estándar probatório um pouco mais rigoroso, mais elevado, para poder decretar a prisão de alguém. Tem que demonstrar que não havia nenhuma outra medida suficiente para assegurar o interesse pretendido pela prisão. Com relação ao patrimônio, como se entende que o patrimônio é um interesse que, numa escala de valores, estaria inferior à liberdade de locomoção?
né? Nós colocamos a liberdade acima de tudo e o patrimônio tem uma certa importância, mas ele está diversos níveis abaixo. Muitas vezes nós não vemos uma grande preocupação com a justificação dessas medidas que constringem o patrimônio do indivíduo. E elas são decretadas logo ao início. É muito raro uma investigação criminal hoje que não envolva algum, né, numerário expressivo e que não envolva, eventualmente, uma lavagem de dinheiro, que não tenha alguma espécie de constrição patrimonial. O sujeito começa o processo com os bens bloqueados. Há um estudo importante que está sendo feito relativamente ao objeto de cada uma dessas medidas. Hoje elas são tratadas de maneira quase que amorfa, mas de algum modo essa é uma realidade hoje presente no processo penal. O processo começa, os bens são congelados. Com os bens congelados, bloqueados, conta bancária bloqueada, enfim, uma situação em que além do follow the money, não há money para viver a sua dinâmica de vida, mesmo com as suas despesas mais básicas. Como que a pessoa denunciada por lavagem de dinheiro paga honorários advocatícios? Bem, existem algumas exceções. Me perdoe, Guilherme, pois não, Guilherme. Eu quero aproveitar, porque daí a gente já fala também desse tema. O Guilherme Passos, ele pergunta se quem orienta o outro a fazer lavagem de dinheiro também incide no tipo da lavagem. E eu complemento para trazer esse problema nessa parte final da live, se o advogado que orienta um cliente a praticar atos de lavagem de dinheiro também está praticando a lavagem de dinheiro. Tá bem. Então, vamos começar falando de bens bloqueados. Existem algumas exceções à incidência do bloqueio de bens. A primeira, ele não pode incidir sobre aquilo que a gente chama de renda alimentar. Né? Então, tudo aquilo que você recebe e tem como objetivo custear a sua vida, salário, aposentadoria, as receitas de um profissional liberal, isso pode ser depois requerido que não tenha incidência, né, a ordem de bloqueio. Você pode tirá-la do pedido. Também existe uma previsão legal, diga, Marcos. Mas o bloqueio vem. A pessoa o bloqueio vem. Tem que provar depois que aquilo é uma verba patrimonial, é isso? Exatamente. Até porque quem me ensinou isso uma vez foi você. Você tem a conta bancária do sujeito e quando vem a ordem de bloqueio, o que o sistema faz? Ele bate uma fotografia, ele vê o valor que está ali é aquele valor inteiro fica bloqueado. Então ele não quer saber de onde veio o valor, o sistema não busca. Ele só olha na conta e bloqueia o saldo, bloqueia as aplicações, bloqueia os investimentos, bloqueia a previdência, bloqueia a poupança. E aí você tem que ir atrás para tirar. Então você pode tirar salário, pode tirar aposentadoria, e existe uma previsão legal que hoje está em bastante discussão, qual é exatamente o limite dela, mas o Código de Processo Civil diz que você não pode penhorar, você não pode bloquear para fins judiciais, nenhum valor aplicado em poupança de até 40 salários mínimos. Aí tem uma discussão se isso vale para aplicação financeira, se isso vale para outros rendimentos. Há alguns magistrados que temem que sim, há alguns magistrados que, a meu ver, com todo respeito, incorretamente entendem que não, né? Porque aquele acúmulo patrimonial de 40 salários mínimos pode ser algo bastante expressivo para alguns, né? Mas o entendimento ali do nosso legislador, quando colocou isso no Código de Processo Civil, era que aquilo era o mínimo que a pessoa poderia ter para sobreviver por algum tempo. Né? É a reserva, é a gordura que ela teria para queimar dali por diante. Então, você me pergunta sobre os honorários. É possível que os honorários saiam dessas parcelas impenhoráveis, do salário do sujeito. Claro. Fazer um alerta que acaba de adentrar a live a professora Heloísa Estelita, nossa mestre e orientadora e líder de todos nós, advogada de São Paulo. Portanto, eu não sei se a gente deve continuar agora tratando de honorários advocatícios junto com a lavagem de dinheiro. Qualquer coisa que eu disser a partir desse ponto é temerário, que a maior especialista do Brasil está presente. Mas eu agradeço a tua participação aqui, Lu. Então, veja, eu penso que os honorários advocatícios poderão regularmente ser pagos a partir dessas verbas impenhoráveis. Os valores podem ser parcelados, eles podem sair
de uma parcela do salário do sujeito, ele não fica completamente desprovido de recursos, né? Existem alguns casos que sim. Agora, muitas vezes, o valor dos honorários, principalmente se você contrata alguém como o Dr. Marlos Arnes, alguém como a doutora Marion Bach, os valores são muito mais expressivos do que aquelas verbas impenhoráveis. E aí, como que você faz para honrar aqueles valores, né? Seria possível o pagamento por terceiros, né? Isso é muito complicado, né? Você é um funcionário de uma empresa, a empresa pode custear os seus honorários? A princípio não há nenhuma vedação legal, mas tem um problema aí do ponto de vista ético. Se o advogado é pago pela empresa, existe sempre o perigo de que a lealdade do advogado esteja mais com a empresa do que com o cliente, que é a pessoa que ele efetivamente defende. Então há um risco grande aí, é preciso que, de fato, você seja muito franco com o cliente e explique, né, todas as limitações e todas as obrigações éticas nesse caso. É possível que os honorários sejam custeados por algum familiar, e aí é uma questão de ajustar o contrato para depois, né, não vir nenhuma espécie de movimentação suspeita. Se o contrato é de prestação de serviço com fulano, mas o pagamento é feito por ciclano, o contrato deve ser celebrado com ciclano em favor de fulano, com a anuência de fulano, e aí a nota fiscal deve ser emitida contra quem efetivamente é a fonte do pagamento. Agora, os pagamentos de honorários por terceiros surgem como algo especialmente importante no âmbito da colaboração premiada, no âmbito das investigações por organizações criminosas. Porque não raro, como a colaboração premiada é sempre um ingrediente que está à mesa, é uma opção legítima a qual qualquer investigado poderá recorrer, que constrangimento será para o sujeito que tem os seus honorários pagos por um terceiro, caso ele precise colaborar contra aquela pessoa que paga seus honorários, né? Isso é um problema moral do ponto de vista, né, desta relação, e também pode vir a configurar um problema real, né, um problema jurídico para o advogado, que pode vir a ser acusado de obstrução de justiça, por exemplo, né? Se ele está, de fato, sendo pago por alguém, e aí ele não delata aquela pessoa que está pagando seus honorários, a delação não está obrigando a pessoa a não delatar a origem do pagamento. Então isso é muito delicado, isso é muito perigoso. É preciso ter muito cuidado com isso. Nós precisamos aqui, inclusive, a maior parte do nosso público hoje é um público de advogados. A primeira questão muito importante é sempre nós termos claro, defendermos isso, de que a figura do advogado não se confunde com a figura do seu cliente. Então, nas grandes operações e no tema que nós estamos tratando hoje, do follow the money, nós estamos tratando de direito penal econômico. Portanto, nós estamos tratando sempre de valores expressivos e de operações grandes em que boa parte da população entende que os advogados são corruptos na condição como se fossem o seu cliente. E aqui é preciso sempre deixar muito claro, nenhum advogado está defendendo a prática de crime. O advogado está defendendo que seja aplicado o direito, a lei. Para você ter, mesmo que uma condenação, você precisa ter um advogado e precisa ser aplicada a lei de forma absolutamente séria e correta para que o processo tenha o seu contraditório e ampla defesa. E nesse ponto, Guilherme, você trouxe um ponto muito interessante, que são os honorários pagos pela empresa. Quer dizer, nós muitas vezes atendemos um executivo e os honorários desse executivo são pagos pela empresa. E nem sempre os interesses desse executivo e dessa empresa são convergentes. Como você bem colocou, não há ilegalidade no pagamento dessa empresa, mas é importante que no contrato de honorários fique claro essa distinção, fique claro para o cliente, para a empresa, que o advogado está prestando serviço para o executivo, e inclusive existem, para aqueles que têm interesse, depois nós podemos disponibilizar, pareceres de escritórios norte-americanos fundamentando essa possibilidade. Mas é uma discussão muito relevante se pode ou se não pode pagar, e no meu entendimento, pode pagar. E aí eu puxo a questão que foi trazida pelo Guilherme.
E se o advogado orientar o seu cliente a praticar lavagem de dinheiro, ele responde pela lavagem de dinheiro também? E se o advogado, fora da sua condição de advogado, lava os honorários que ele recebe? Vamos lá. A relação entre a advocacia e a lavagem de dinheiro, ela apresenta múltiplas facetas. Elas foram abordadas pelo professor Luiz Estelita, né, na sua disciplina na FGV. Isso já foi objeto há muito tempo de um estudo muito aprofundado do professor Rodrigo Sanches Rios, Advocacia e Lavagem de Dinheiro. E são muitas as perspectivas aqui que poderão ser analisadas. Em primeiro lugar, é preciso deixar claro, advogado é advogado, profissional de lavagem é profissional de lavagem. Então, se um profissional de lavagem tem inscrição na OAB, isso não torna ele um advogado. Né? Dito isso, se o advogado diz para o seu cliente, olha, pega esse dinheiro, coloque nas Ilhas Caimã, inicie o processo de lavagem, ele está instigando a lavagem de dinheiro, ele poderá ser um partícipe da conduta da lavagem, isso quando não for demonstrado que ele tinha domínio conjunto do fato. Ele poderá ser coautor dessa lavagem também, enquanto isso não vejo problema algum. Essa atuação consultiva, né, do advogado, que na verdade a consultoria dele é em como cometer crimes, como praticar lavagem, isso não é prática de advocacia, isso é crime, ponto. Tá? Acho que não cabe a gente tergiversar sobre isso. A grande questão é, honorários maculados. Se o sujeito está sendo acusado da prática de um crime, e mais, está sendo acusado de receber montantes expressivos como produto desse crime, e ele, em paralelo, paga o seu advogado. Nós temos uma série de problemas. Primeiro, a presunção de inocência. Não houve uma demonstração cabal ainda no processo de que aqueles recursos têm, de fato, origem ilícita. Então, com relação a isso, não dá para dizer propriamente que esses honorários são maculados. Contudo, é possível que já tenha havido a incidência de alguma medida securatória sobre aqueles bens. Se eles estão disponíveis, não cabe ao advogado receber aqueles bens. Mas antes de uma eventual constrição, nós temos um outro problema. A não ser que esteja lidando com uma outra categoria de crimes, nós estamos falando de direito penal econômico, a pessoa, quando ela pratica crimes, ela também tem ao lado alguma atividade ilícita. E aos seus rendimentos lícitos vão se somar os seus rendimentos ilícitos e tudo aquilo é misturado dentro de uma conta. Você não vai ter uma rubrica na tua conta bancária para dizer isso é produto de crime e isso não é. E você não pode presumir que tudo que está na parte de cima vem de crime e que tudo que está na parte de baixo é ilícito. Ou seja, você primeiro gasta o ilícito para depois gastar o lícito. Não dá para fazer. O máximo que você poderia dizer é que a cota parte, se você conseguir demonstrar, tem produto de origem criminosa, a cota parte não é. Mas essa é um exercício muito difícil de se fazer. Tá? Por esse motivo, houve algumas proposições legislativas no passado de que pessoas que são acusadas de lavagem de dinheiro não poderiam ser defendidas por advogado particular. Isso é um absurdo, é uma barbaridade, é uma coisa horrorosa, e que não é a realidade em outros países, como o dos Estados Unidos. Eu, no meu mestrado, eu tive a oportunidade de estudar a questão dos honorários maculados nos Estados Unidos, e lá existe um problema semelhante ao que nós estamos analisando agora, quer dizer, como que o advogado recebe seus honorários quando os recursos do cliente estão sujeitos a uma constrição. Esse é um problema sério, até porque lá nos Estados Unidos tem um outro problema. O advogado criminal não pode receber honorários de êxito. É necessário que ele cobre ou um valor fechado ou um valor por hora. O criminalista, outros advogados podem, mas o criminalista não pode ajustar no êxito com o seu cliente. Constitui uma infração ética. Tem os seus fundamentos, isso a gente pode discutir oportunamente. Tá? A grande questão lá é que os advogados passaram a ter que ir até a promotoria para pedir que fosse liberada a fração dos seus honorários para eles receberem. O que desequilibra por completo a ideia de paridade de armas. Mas é algo que acontece desde 85 nos Estados Unidos. Então, a gente está chegando nessa discussão aqui com 35 anos de atraso. Né? Para aqueles que não sabem, o doutor Guilherme é inscrito na Ordem dos Advogados do Estado de Nova York, nos Estados Unidos. E aí traz como que a discussão está se dando lá. Obrigado, Guilherme. Imagina. Agora, a questão da lavagem, só para eu terminar esse ponto, Marcos, desculpe. Nos Estados Unidos tem uma disposição expressa. A redação do crime da lavagem é uma redação diferente da nossa, é muito mais complexa, mas tem um parágrafo que diz
que qualquer recurso utilizado para custear defesa não pode configurar lavagem de dinheiro. Tá? Tem uma disposição expressa nesse sentido. Aqui a gente vem com uma tentativa de criminalizar o recebimento de honorários como lavagem. E eu entendo que isso não é. Mesmo que você diga que o advogado está recebendo dinheiro que ele sabe ser produto de crime, isso por si só não configura lavagem, porque não há a finalidade. Eu vi que uma pessoa colocou no chat lá atrás, eu não vou localizar aqui agora. Não há a finalidade de dar aparência ilícita para o recurso. Você recebe, emite nota fiscal e ponto. Eu sei que Elô não concorda 100% comigo, mas eu não vejo problema nesse sentido. Talvez possa vir a ser uma questão moral ou algo do gênero, mas do ponto de vista legal não há esse problema. O problema passa a ser quando você emite nota fria como advogado, mas aí você não está atuando como advogado, você está atuando como bandido que emite nota fria para esquentar determinado valor e devolve para o cliente uma parcela. Isso é muito grave. E era justo essa pergunta que eu ia te fazer e que você acabou respondendo do André Tosadori. Se o contrato e a nota fiscal expedida são suficientes para o advogado estar resguardado. E essa fala do Guilherme é muito importante. Depois o vídeo da live vai estar disponível na página do YouTube do escritório Arnes de Oliveira e Andreasa. E essa fala eu acho que tem que ficar na abertura do vídeo para todos termos noção clara de que não há confusão entre o advogado e seu cliente. E essa fala do Guilherme é uma fala muito corajosa e que enfrenta, inclusive, aqueles que ousam afirmar que o recebimento em cash seria crime. Quer dizer, hoje não há nenhum problema, não há nenhum ilícito penal, não há nenhum... A movimentação de moeda corrente é ato absolutamente normal. E receber em moeda corrente, em cash, é também um ato absolutamente ilícito. O que precisa se fazer é ter o contrato e a nota fiscal expedida. E o André pergunta se isso é suficiente para o advogado estar resguardado. Então, em primeiro lugar, o advogado não se confunde com o seu cliente, a gente não pode esquecer isso independentemente de quem seja o cliente. A gente é muito rápido em dizer isso quando a gente fala de operações de lavagem de dinheiro, mas advogado que defende violador de prerrogativas não se confunde com o seu violador de prerrogativas. Eu acho que isso é uma coisa importante para a gente dizer aqui. O momento é oportuno para isso. Dito isso, respondendo à pergunta do André com muita sinceridade, fosse eu diria, isso é suficiente para caracterizar que há uma relação profissional entre advogado e cliente, e, portanto, não há finalidade de lavagem. Mas quando você me pergunta se isso é suficiente para te resguardar enquanto advogado, aí eu já não tenho tanta certeza para responder, porque há, de fato, uma tentativa de criminalização da profissão da advocacia. Existem denúncias que foram oferecidas contra advogados que prestaram serviço, emitiram nota, têm contrato, e ainda assim foram acusados de estarem lavando dinheiro porque receberam dinheiro de suposta origem ilícita. E nesse ponto eu não consigo ver por que o advogado deve ser tratado diferentemente de qualquer outro profissional, pelo simples fato de, quem sabe, ele conhecer a imputação. Mas resguardar, eu acho que é uma palavra forte. Eu diria que isso deveria ser suficiente. Mas hoje todos nós estamos sob o risco. Então, podendo evitar o recebimento em dinheiro, por causa dessa interpretação que o Marlos muito bem denunciou, é melhor que seja por TED, que seja por declaração, que a fonte seja a mesma da pessoa que assinou o contrato. Isso é o ideal. Em não podendo se trabalhar em condições normais de temperatura e pressão, aí nós teremos que eventualmente nos defender. O Ricardo, e aqui falta 1 minuto e 15 segundos para terminar a nossa live, o Ricardo fala transparência e ponto. Contrato com clareza de quem paga, deixando o caminho do dinheiro. É justo isso que eu tenho utilizado aqui no meu escritório, Ricardo. Eu tenho feito um contrato que é absolutamente verdadeiro em relação a quem está pagando e a nota fiscal sendo emitida para quem está pagando. A discussão vai muito longe, mas o Gustavo Alberini, por exemplo, pergunta se há diferença na relação do direito penal econômico e tradicional na questão dos honorários, mas eu vou me despedir, porque nós estamos a 30 segundos aqui do encerramento, que é o tempo máximo da live, agradecendo João Rafael, Marta Saad, Guilherme Passos, enfim, Claudine Camargo, todo mundo, professora Ângela Costaldello, Vitor Pacheco, e deixando aí 20 segundos para você se despedir, lembrando a todos que depois estará
Arnes de Oliveira e Andreasa, o canal no YouTube, o vídeo completo. Grande abraço. 15 minutos, Guilherme. 15 segundos. Obrigado. Eu queria, assim como o Marlos, agradecer a presença de todos vocês que contribuíram para esse debate. Eu vi muita gente querida aqui. Como nós temos pouco tempo, eu não pude agradecer cada um de vocês nominalmente,